A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Vamos começar esse momento orando? Oremos, Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pela tua bondade e te pedimos, Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Te agradecemos também por mais um dia de vida e te pedimos o teu direcionamento para esse dia. Que o teu Santo Espírito nos fale, nos dirija, nos guie. Pai, que o Seu Deus esteja tocando em vidas de pessoas aqui, na saúde, saúde mental, do corpo. Pai, saúde espiritual, Deus trazendo libertação, trazendo respostas de oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, fortalece essa vida para ela continuar orando, continuar nos seus caminhos, fazendo, Pai querido, a tua vontade, Senhor, porque coisa boa está nos teus caminhos. Há garantia de bênçãos, de vitórias para aqueles que andam na tua palavra. Ah, Deus, fala-nos hoje e assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, como o nosso Deus é maravilhoso, como o nosso Deus é bom, né? Hoje, Deus, ele me deu aqui uma reflexão, algo que Deus já vem falando muito comigo sobre isso, e eu venho falando aqui nos vídeos também, mas vai ser de uma forma diferente. Então, peço a você, fica até o final, porque Deus vai falar com você. Aprenda a ouvir a voz de Deus. De repente você está assim, Kelly, eu sei ouvir a voz de Deus. Mas vamos acompanhar essa palavra aqui? Olha aqui o que Deus vai nos falar. Jeremias 7, 23 vai dizer assim: Deles, entretanto, essa ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Mas vocês não me ouviram nem me deram atenção, antes seguiram o raciocínio rebelde de seus corações maus, andaram para trás e não para frente. Aqui foi quando Deus, ele vai de encontro ao povo de Israel e vê o povo sacrificando, né? Sacrificando, fazendo o holocausto, coisa que Deus, ele não tinha falado para o povo fazer. E aí ele vai chamar a atenção do povo e vai dizer para o povo: eu já dei uma ordem para vocês e vocês não seguiram a minha ordem. Vocês estão andando para trás, ao invés de prosperar, ao invés de serem abençoados, porque vocês não estão seguindo a minha ordem. Eu já falei com vocês. O que Deus queria dizer? Vocês não entenderam o que eu falei com vocês? Tipo, será que vai ser necessário desenhar? Porque o povo tinha saído do Egito, então eles lá eles viam práticas de adoração a outros deuses. Mas agora eles tinham sido resgatados pelo Senhor, o Deus da promessa, o Deus que havia feito a promessa há centenas de anos atrás, que os resgataria, que tiraria eles de uma vida de servidão do Egito. Então eles deveriam aprender a servir e seguir o seu Deus. Mas enquanto eles estiveram no Egito, eles viram muitas coisas. E eles, no momento de desespero, no momento de, ao invés de colocar a sua confiança única e exclusivamente no Senhor, eles começaram a olhar para os lados. Olha, acho que a gente vai ter que sacrificar, a gente vai ter que fazer. E começaram a colocar em prática coisas que não eram orientação do Senhor para a vida deles. E é por isso que Deus ele vem falar aqui, ó: deles, entretanto, essa ordem: obedeçam-me, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. O que a gente aprende aqui? Que obedecer ao Senhor garante uma vida de vitória. E tem gente que briga comigo porque o que eu o que eu compreendo da palavra de Deus é que uma vida de obediência de coração, ela vai trazer bênção para a vida da gente, sim. Porque tem gente que fala assim, com Deus não é barganha. Claro que não é. Nós precisamos obedecer ao Senhor de todo o nosso coração, porque só assim tudo vai bem na nossa vida. Sabe, quando a gente consulta o Senhor antes de fazer algo: Senhor, eu devo fazer, Senhor, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Aí tem gente que fica assim: não, mas isso é insegurança, eu tenho conhecimento. Quando a gente anda debaixo de uma obediência, a gente não vai pelo nosso conhecimento humano. A gente pode ter PhD, sabe, ser doutor em uma área, a gente sempre consulta o Senhor, porque Ele é antes do conhecimento ser criado, você está entendendo? A gente tem que buscar conhecimento, sim, mas o nosso Deus é antes do conhecimento. E olha, aprenda a ouvir Deus
falar com você. Quando você ouvir a voz de Deus, você vai ter discernimento espiritual. O povo de Israel estava ouvindo Deus falar, mas estava entrando no ouvido e saindo no outro, não estava penetrando no coração. Porque vinham os líderes e falavam com o povo, não é os profetas, mas eles não estavam querendo ouvir. Então, taparam os ouvidos, não quiseram ouvir o que Deus tinha para falar e por isso não tiveram discernimento espiritual. Mas se você ouvir a Deus, Deus ele vai te dar também discernimento espiritual. Você estará protegido dos ataques do inimigo. Porque o inimigo só toca na vida do servo de Deus se Deus permitir. Você sabe disso já, né? Você receberá estratégias para lutar contra o mal. Porque o mal, ele existe e sempre vai existir. Sempre nós teremos algum tipo de aflição na vida. Isso Jesus disse. Mas Jesus também disse, eu vou estar com você. E enquanto a gente busca o Senhor e a gente ouve Deus falar com a gente, Deus também nos dá estratégias para a gente lutar contra o mal. E você, ouvindo a voz de Deus, você não vai cair em golpes facilmente, mesmo que você não tenha tanto conhecimento e mesmo que o agente do mal venha com você com uma lábia, sabe? Pessoas que têm muito conhecimento, que enrolam todo mundo. Você não. Você não vai cair facilmente, porque o Espírito Santo de Deus vai te dar discernimento para você, arredar o pé e você não cair. Deus te dará direcionamentos para uma vida abençoada. Isso quando você ouve a voz de Deus. Então, como é que Deus fala? A gente precisa estar disponível para ouvir Deus falar. E a gente precisa reservar um tempo para Deus falar. Quando você quer resolver um problema com um advogado, você não marca uma consulta com o advogado? Você não vai no escritório dele ou você marca uma consulta por telefone, você liga, né? E aí você diz, olha, eu preciso conversar. Você reserva um tempo. Com Deus também é a mesma coisa. A gente precisa reservar um tempo para estar com o Senhor, não é? E isso, Deus então ele vai falar com a gente. E vai falar como? Através da oração. Quando a gente ora, a gente fala com Deus, mas Deus também fala com a gente. Deus ele fala com a gente através da sua palavra, da Bíblia. Então a gente precisa acreditar que Deus ele tem uma palavra para ministrar os nossos corações todos os dias. Aqui, através desse canal, você ouve a palavra. Quando você abrir tua Bíblia aí na tua casa, você vai ouvir a palavra. Quando você for na casa de Deus, você vai ouvir a palavra através de um servo, de uma serva do Senhor. Pessoas ungidas pelo Senhor. Deus, ele fala através da sua palavra. E também é quando nós renunciamos. Quando nós renunciamos o pecado, nós obtemos intimidade com Deus. E quanto mais intimidade com Deus, mais perto dele nós estaremos e mais orientações da parte dele nós receberemos. Você está entendendo? Tem gente que fica assim, nada a ver eu fazer isso aqui, eu ver aquilo ali. De repente são coisas que não são boas para um servo de Deus, uma serva de Deus está vendo e está ouvindo. Vão prejudicar a sua vida espiritual. E aí algumas pessoas que não estão ouvindo a voz de Deus dizem que não tem nada a ver, que você pode fazer sim. Se você ouve a voz de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai falar com você. Isso aí não vai ser bom para você. E aí você só vai errar se você decidir errar. Decida ter uma vida abençoada, mas uma vida que vai começar, vai perpassar o processo da santidade e da renúncia ao pecado, ao que é errado. Decida você ouvir a voz de Deus. Essa decisão não é uma decisão fácil. Você chegar nesse nível de ouvir a voz de Deus também não vai ser fácil, vai ser desafiador, mas vai valer a pena. É muito importante você pagar o preço, porque o preço da desobediência é um preço muito mais alto, muito mais doloroso. Então vale a pena você pagar o preço da obediência, da renúncia, da santificação, para você ouvir Deus falar com você. Se o povo de Israel lá atrás tivesse ouvido os profetas, tivesse ouvido o Senhor e vivido uma vida de obediência, eles não teriam ido para o cativeiro tantas vezes como eles foram. Eles não teriam tido uma história tão dolorosa como eles tiveram. Ainda assim, a promessa de Deus sobre a vida do seu povo, Israel, continua firme até hoje. E sobre a sua vida também, porque nós somos o Israel de Deus, espalhados pela face da terra. Você
creia nessa palavra, receba essa palavra no seu coração e compartilhe. Não deixa só com você não, tá bem? Compartilhe, deixa lá seu like, se inscreve no canal. Deus tem grandes coisas para falar com você e para fazer na sua vida. Guarda essa palavra aí e fica na paz do Senhor Jesus. Um abraço.